Ô, Leonardo, vou esperar mais 2 minutos, tá bom? Beleza, eu sou tranquilo. Isabela, eu creio que você esteja na aula errada. Bom, gente, então bom dia de novo, né? Bom dia. Bom, então na última aula aqui nós falamos sobre o governo Sarney, né? E o desastre econômico desse período, né, chegando ao final de 89 com, né, quase 2.000% de inflação anual, né? Que é uma coisa completamente maluca. Essa foto aqui demonstra esse período, lá 89, nosso mercado com prateleiras vazias, né, porque a inflação de quase 90, de quase 2.000% levou, né, a essa crise de produção no Brasil. Uma das grandes consequências dos planos econômicos do governo Sarney foi a crise de abastecimento que afetou todo o país. Né? Eu lembro bem disso aqui. Né? Não tinha as coisas mesmo. Né? Vamos lá. Bom, a Constituição, então. A mais importante medida do governo Sarney, todavia, foi a convocação de uma Assembleia Constituinte encarregada de elaborar a nova Constituição para o país. Os trabalhos da Assembleia foram iniciados em 1º de fevereiro de 87. Vou marcar isso aqui é importante. No dia 5 de outubro de 88 foi promulgada a nova Constituição, que é o 5 de outubro de 88, foi promulgada a nova Constituição do país. O então presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, que falei com vocês, chamou de cidadã uma referência aos vários direitos conquistados pelos cidadãos brasileiros, especialmente os integrantes das parcelas da sociedade que não recebiam atenção do poder público, como os indígenas e os afrodescendentes. Do início ao fim, vamos ver aqui, é um texto, então, da Maria Dalva Quinzo, né? É um texto recente, 2001, olha aqui. Recente, mais ou menos, 20 anos. Né? Do início ao fim, o processo de elaboração da Constituição de 88 envolveu um embate entre os mais variados grupos, cada um tentando aumentar ou restringir os limites do arranjo social, econômico e político a ser estabelecido. Na verdade, este clima de batalha verbal de manobras nos bastidores era, em grande medida, um efeito colateral do curso da transição. Uma refundação que se apoiava num acordo negociado seria pressionada em duas direções. De um lado, pelas forças políticas do antigo regime, tentando assegurar seu espaço nesse novo cenário. E do outro, pelos setores da esquerda, que, embora minoritários, adquiriram importante papel no processo constituinte.
A pecha de ser uma transição negociada acabou fazendo com que seus condutores, os líderes políticos moderados, mas democratas, se tornassem mais vulneráveis às críticas quanto às limitações do novo regime e, por conseguinte, mais sensíveis às pressões das forças políticas que clamavam pelo aprofundamento da democratização. Né? Então, quer dizer, o grande processo, aliás, o grande problema aqui foi o que ela chama de transição negociada, né, e não conquistada, né, como eu falei com vocês na aula passada, essa negociação aí da abertura política brasileira. As disposições do novo texto constitucional estenderam o direito ao voto aos analfabetos e aos adolescentes de 16 e 18 anos, aqui, ó, direito ao voto aos analfabetos, que até então não tinha direito ao voto, adolescentes de 16 e 18 anos, restabeleceram o habeas corpus e instituíram o habeas data, né, que assegurava a todos o acesso à informação de interesse geral ou particular registrado em órgãos públicos. Né? Então, o habeas data dá o direito de você ter informações sobre você mesmo, que é a Constituição de 88, aliás, é a Constituição de 67, aliás, que os militares acabaram com isso. Na verdade, eu acho que isso nunca houve em constituições anteriores, não. Acho que isso é uma novidade da Constituição de 88. A tortura e o racismo passaram a ser crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Né? Nesse momento, quer dizer, isso foi previsto, estava previsto na Constituição de 88. É interessante essa medida aí, né? E, sobretudo, nesse momento nós estamos vendo a história no Brasil, porque, né, o que nós estamos percebendo? Né? Que crimes de racismo, eles estão sendo cada vez mais comuns. Né? Na semana passada nós tivemos aquele caso daquele, né, lá no Carrefour, lá em São Paulo, que mataram o cara, um negócio mais absurdo, mais covarde. Esses casos são muito comuns. Ontem eu li que aqui no Via Shop aqui do Barreiro, teve também um outro caso, a pessoa foi presa, né? Um outro caso de racismo, no Burger King lá do shopping, enfim, né? Mas também nós temos uma outra situação na atualidade, né? Quer dizer, nós temos um presidente que é um governo, não só o presidente. O presidente é pior porque ele né, o maior cargo do Estado, que é declaradamente racista, né? Negacionista, e isso dá um certo empoderamento àqueles que estavam com seu racismo no armário, vamos dizer assim. Então, a nova Carta Magna também incluiu as principais conquistas trabalhistas asseguradas na CLT e as ampliou. Olha aqui, ó, conquistas trabalhistas, né? Que agora já acabou tudo também, porque com a Constituição agora, com a reforma trabalhista, o negócio ferrou tudo. Reduziu a jornada máxima de trabalho de 48 para 44 horas semanais, estabeleceu um adicional sobre as férias, correspondente a um terço do salário, né? Um terço de, isso aqui não acabou, não. A um terço de férias nominal do trabalhador, garantiu o direito à licença maternidade de 120 dias, né? Há pouco tempo criaram até estender essa licença maternidade, né, por um período maior, instituiu licença paternidade, posteriormente fixado em 5 dias, concedeu amplo direito à greve, posteriormente regulamentado, além de liberdade e autonomia sindical, né? Permanecendo, entretanto, a unicidade, ou seja, a existência de apenas um sindicato por ramo de atividade. E isso é um problema sério, né? Porque nós temos aí sindicatos bastante pelegos no Brasil. Né? Então, quer dizer, a liberdade sindical e a autonomia sindical, ela tá, com a reforma trabalhista de 2018, né? É isso? 2017, aliás, reforma trabalhista de 2017. Ela minou muito o sindicato porque ela, primeiro que ela tira os meios de sobrevivência dos sindicatos, né? Por exemplo, o que foi criado lá na CLT em 43 com Vargas, o imposto sindical, que é importantíssimo. O imposto sindical estabelecia que um dia de trabalho, o correspondente ao valor de um dia de trabalho do trabalhador, seria recolhido para o sindicato de sua categoria, né? E isso acabou. Então, não tem mais esse imposto sindical e a pessoa,
né, ela deve se sindicalizar ou permitir que seja feito esse desconto. Então, isso abalou profundamente a organização de trabalhadores no Brasil, porque, quer dizer, primeiro que faz uma propaganda, né, o patronato, a elite brasileira, faz uma propaganda imensa contra o sindicato. E o trabalhador muito idiota, né, vai na onda do empregador, né? Ah, porque o sindicato não presta, o sindicato não faz nada, o sindicato não vale para nada. E aí, o trabalhador, né, que deveria, quer dizer, quem que vai te defender? O seu patrão ou o sindicato? Né? É uma coisa muito lógica isso. Né? E o povo muito idiota, né, vai na onda de que não, o sindicato não serve para nada. Né? E aí não faz as contribuições necessárias sobre eventos do sindicato, o sindicato perde força. O sindicato serve para um monte de coisa, não só para lutar pelos seus direitos, mas como um apoio para você. Quer dizer, o sindicato ele tem, quer dizer, um corpo jurídico, né, advogados para te auxiliar. Ele, inclusive, entra na justiça por você, luta pelos direitos trabalhistas constituídos, ele luta por aumento salarial, pela recomposição salarial, por planos de carreira, né, por estabilidade, enfim. Né? Então, o sindicato é algo fundamental. Pelo amor de Deus, o dia que vocês estiverem trabalhando, não deixe de contribuir para o sindicato. Por quê? Numa relação de patrão e empregado, obviamente que o empregado ele está numa relação vulnerável. Né? Quem tem mais poder? Obviamente que é o empregado, quem é o empregador. Então, o sindicato é uma instituição, né, coletiva de defesa dos interesses desses grupos. Então, é fundamental apoiar o sindicato. Por mais que o sindicato tenha problemas e tal, é a ele que você vai recorrer na hora da necessidade. Né? É a ele que você vai recorrer. Então, por meio da Constituição de 88, foi ainda criado o juizado de pequenas causas, as medidas provisórias, que é uma coisa completamente absurda. Olha aqui, ó. É o ato do presidente da República com força imediata de lei a partir do momento em que se torna pública, mas que deve ser votada pelo Congresso em até 60 dias para se transformar em lei. A medida provisória, ela é um decreto-lei, né, que o presidente vota, aliás, que o presidente edita. Quer dizer, é como se fosse um ato institucional, né? É uma medida ditatorial isso, né? É o executivo legislando. Embora ele seja provisório, ele tem período para acabar e tem que ser aprovado pelo Congresso até 60 dias. Bom, as medidas provisórias substituíram os decretos-leis do regime militar. Os benefícios da Previdência Social substituíram os decretos-leis, mas permanecem na mesma coisa. Os benefícios da Previdência Social estenderam-se aos trabalhadores do campo, né, que a Constituição de 43 ela não chegava a esses trabalhadores rurais, né, não era estendido aos trabalhadores rurais. Foram determinadas medidas de proteção ao meio ambiente, né, aos grupos indígenas, com reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, das comunidades remanescentes de quilombos, as terras ocupadas por seus antepassados, né? Então, são as comunidades quilombolas. Olha essa charge aqui de Cláudio sobre a Assembleia Constituinte, né? A Constituição, né? Geralmente a República é representada por uma mulher, né? A Constituição dá na mão para um menino pobre, né? Inclusive, a Constituição de 88, em relação... Na verdade, ela não é utópica, não. A Constituição, ela é linda. Ela pode não funcionar, mas que ela é linda, ela é. Em relação à educação, ela foi revolucionária, porque, por exemplo, ela coloca como obrigatória a educação básica, né, que é até os 18 anos, para todos no Brasil, obrigatória e gratuita. Né? Isso sim, é revolucionário, né, porque até então a educação obrigatória e gratuita era só a primária. Né? Então, ela estende isso para todos os cidadãos brasileiros, né? E aí é um problema sério, porque tem que começar a reestruturar a educação do Brasil toda, e isso é um problema sério, ampliar a rede de ensino público no Brasil inteiro, para dar acesso a todos, né? Porque até então não tinha educação, vocês não, obviamente vocês vão saber disso, né? Até a década de 80, você tinha que pagar, né? O povo pobre não estudava mesmo, porque não tinha escola, não tinha, sobretudo no interior. Até que nas capitais você tinha escolas públicas, embora poucas, mas tinha.
No interior não tinha. Então, você estudava até a quarta série, né, que é o primário, no máximo, acabavam o fundamental, né, que é chamado de primeiro grau, e acabou. Né? Então, a Constituição de 88, no que diz respeito ao acesso à educação, inclusive, cria o SUS, por exemplo, né? Não existia o SUS, existia na época o INAMPS, não era INAMPS que chamava? INSS. Não, o INAMPS. O INAMPS era da Previdência. Ah, tá. O INSS, ele era, tipo assim, era o seguro de saúde, mas só quem tinha acesso à saúde pública, olha que loucura, era quem tinha carteira assinada e pagava uma taxa, não pagava? Pagava uma taxa, tinha que ter essa carteira assinada. Quem não tinha carteira assinada não tinha acesso à saúde pública, posto de saúde, essas coisas todas. Tinha que contribuir para a Previdência, isso mesmo. Né? E aí foi criado com a Constituição de 88 o SUS. Então o SUS ele é amplo, né, para todo cidadão, né, que é interessantíssimo isso. Aliás, o sistema público de saúde, o SUS, é o maior do mundo. Né? É o maior sistema público de saúde do mundo. Ele é referência, inclusive, no mundo inteiro. E o povo muito esperto e muito inteligente, doido para acabar com o SUS. Né? Acabar com o SUS para todo mundo ter que pagar de novo. Né? O povo é muito rico no Brasil, né? Quer dizer, a população brasileira é riquíssima, tem condições de pagar por tudo. Então vamos acabar com o SUS mesmo. Ah, inclusive tem que acabar com as escolas públicas também, né? Porque todo mundo pode pagar. Né? Bom, em relação aos povos indígenas, isso aqui é uma nova habilidade que está prevista tanto na BNCC quanto como é que fala, gente? Nas habilidades do Enem, tá? Entender a questão indígena no Brasil, desde o período da Primeira República, entendeu? Isso é uma questão, isso é uma coisa que é bem possível que caia em provas a partir desse ano, porque isso é algo muito novo, muito novo. Né? Na BNCC ele foi colocado em 3 anos. Né? Então os livros novos, eles começam a se tratar desse assunto do ano passado para cá. Então é uma questão nova. Né? Se eu fosse eu, por exemplo, fizesse uma questão, se fosse fazer questão no Enem, com certeza eu ia colocar questões sobre os povos indígenas. Com certeza. Vai pegar 99% do povo que não sabe. Bom, na década de 80, então, muitos indígenas de diferentes etnias passaram a se organizar politicamente com o objetivo de participar das decisões envolvendo assuntos de seu interesse, especialmente os referentes à demarcação de terra. Inclusive, na Constituinte de 88, você tem delegações indígenas importantíssimas, aliás, lideranças indígenas importantes, né? O Juruna, por exemplo, liderança importantíssima. Inclusive, ele foi deputado, né? O Juruna, o cacique Juruna, ele foi deputado e aí ele se envolveu com uma série de coisas lá. Então, a União das Nações Indígenas, a UNE, vou até marcar isso aqui, isso é importantíssimo. A União das Nações Indígenas, fundada em 80, deu voz às comunidades que passaram a participar de diversos eventos nacionais e internacionais, como as conferências da ONU para Educação, Ciência e Cultura, da Unesco, realizadas na Costa Rica em 81, e o Congresso Indígena da Colômbia em 82. A ONU, junto com outras entidades, como o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, né, que existe até hoje, teve participação... Meu mouse tem uma porcaria... Ó, teve participação importante nas conquistas indígenas em 88. O grupo participou da elaboração da proposta que serviu de base para a inserção dos direitos indígenas na Constituição, além de acompanhar o trabalho dos congressistas e de manter as comunidades informadas sobre a Assembleia Constituinte. Olha essa foto aqui, é uma foto muito bonita, indígenas do norte do oeste do estado do Pará, durante a votação do projeto sobre a questão das terras indígenas no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília. Né? Então, houve essa participação. Na verdade, houve uma tentativa ampla de participação popular, né? na elaboração da Constituição de 88, por meio de requerimentos, né? As pessoas, os grupos sociais mandavam propostas de emenda à Constituição, né? De emenda não, de inclusão de propostas, né, na Constituição. Houve uma participação, né, popular, assim. Muitas foram acatadas, inclusive incluídas na Constituição. Bom, entre as principais conquistas indígenas registradas na Constituição de 88 estão o reconhecimento da organização social, olha aqui, o reconhecimento da organização social, dos costumes, das línguas, das crenças e das tradições dos povos indígenas, bem como de seus direitos sobre as terras, tradicionalmente
que tradicionalmente ocupam, né? O direito de utilizar sua língua, as maternas e processos próprios de aprendizagem na educação de suas crianças. O maior rigor na autorização para aproveitamento de recursos hídricos e para pesquisa e lavra de recursos naturais nas terras indígenas, né? Tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui que foi conquistado está na Constituição de 88, inclusive existem leis específicas para regulamentar isso, né? Por exemplo, a lei que fala sobre a educação indígena, né? Quer dizer, nas escolas indígenas, você tem de comunidades indígenas, as escolas elas são bilíngues, então a escola ela ensina português e a língua materna, e os professores eles são normalmente os próprios indígenas, né? Exatamente para isso, preservar com disciplinas específicas, inclusive de cultura indígena e tal, para preservar essa cultura indígena, né? Tudo isso aí que foi garantido, né, na Constituição de 88 está, assim, sob ataque nesse momento, né? O governo está atacando frontalmente, diretamente e assim, com a cara mais lavada todos os direitos indígenas. Então, as comunidades... Nunca deixou de acontecer isso não por meio dos latifundiários, mas agora o próprio governo está fazendo isso, né? Então, a invasão às terras indígenas, assassinato de indígenas, a suspensão, né? Há pouco tempo eu vi um negócio horroroso. O governo, essa ministra, que é um monstro, né? Aquela mulher é um monstro. Aquela Damares Alves, numa comunidade indígena, se não me engano, no Pará mesmo, acho que das terras do Xingu, né? Parece que teve um surto de coronavírus e a mulher proíbe a entrada de medicamentos de água, sabe? Ela é um monstro, né? Quer dizer, a mineração em terra indígena, a ocupação mesmo de terra indígena, crimes absurdos de assassinato, coisa, quer dizer, e o próprio governo está apoiando esse tipo de coisa, né? E fala, né? O indígena não serve para nada, a terra indígena tem que ser ocupada, tem que ser explorada, né? Isso é amplamente dito, né? E todo mundo acha lindo, né? Vamos desrespeitar a lei porque o governo acredita nisso, né? Porque o índio não tem direito a nada, que morra, né? Pelo menos podia ficar calado, né? Mas fala isso. Quer dizer, nós temos não um governo, nós temos uma monstruosidade nesse país. Nunca imaginei que algo tão horrível. Enfim. Bom, então, segundo o Instituto Socioambiental e o Censo Demográfico de 2010, divulgado pelo IBGE, existem 896.917 indígenas no país, representando 552 povos. Além disso, de acordo com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, inclusive estão tirando a FUNAI, né, enquanto né, a FUNAI ela é um órgão estatal de proteção do indígena. O governo está tirando a FUNAI das comunidades indígenas para deixar eles cada vez mais protegidos. O governo está fazendo isso, né? Isso eu falo, nós não temos governo, nós temos monstruosidades. Existem hoje 462 terras indígenas demarcadas. Muitas terras ocupadas por indígenas, contudo, não foram legalizadas e geralmente esses povos esperam muito tempo para que sejam cumpridos os trâmites legais e burocráticos para demarcação. No norte do Mato Grosso, por exemplo, os índios Chavante lutam contra a invasão de suas terras por fazendeiros e sofrem com violência policial. A situação dos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, é semelhante. Eles vivem em acampamentos improvisados, em péssimas condições, pois estão em litígio com latifundiários da região que conseguiram na justiça, no final de 2012, uma ordem de despejo contra indígenas. Por isso que eu falo, o judiciário é o pior dos poderes. Até 2017, a justiça ainda não havia decidido sobre a demarcação das terras e a existência dessa comunidade permanecia ameaçada. Inclusive, a questão lá dos Guarani Kaiowás realmente muito triste, porque lá eles fizeram o seguinte, quer dizer, a comunidade, eles estão acampados em beira de estrada. Eu não acho que eu já falei isso com vocês, né? E aí os latifundiários, eles provocam acidentes, né? Jogando caminhão no meio do acampamento, aí o caminhão sai atropelando, destruindo o acampamento todo, passa por cima de um monte de gente, mata um monte de gente de uma vez só, né? Como aconteceu um tempo atrás, lá os latifundiários arrozeiros, lá em Roraima,
né? Naquela reserva Raposa, Raio do Sol, uma coisa assim, né? Aquilo ali é um negócio absurdo, eles estão invadindo a terra demarcada, né? E matando o índio pela água e pelos terrenos alagadiços, plantação de arroz, um negócio absurdo. Chama Raposa não sei o que do Sol, que é uma área demarcada lá em Roraima, né? Bom, na região do Rio São Francisco, os povos Trucá, Pipipã e Tumbalalá, entre outros, sofrem com as obras de transposição do Rio São Francisco, que os forçam a sair de suas terras. Ah, outra coisa, o governo federal agora, olha que lindo, isso eu achei a coisa mais linda do mundo. O governo federal agora, né, esse governo federal aí, né, resolveu privatizar a transposição do Rio São Francisco. Olha que legal, né? Então fizeram uma obra bilionária, né, de transposição das águas do Rio. Foi do época do PT, eu acho aquele ali um negócio muito complicado, né, para levar água para o sertão e não sei o que e tal. Agora o governo querendo privatizar. Privatizar para quê? Para colocar na mão, gente, privatizar a água, para colocar a água na mão, obviamente, dos amigos latifundiários do Nordeste, para que eles controlem para onde vai essa água e quanto que vai ser cobrado pela utilização dessa água. Quer dizer, quem que vai se ferrar com essa história, né? O povo pobre sertanejo que precisa efetivamente da água da transposição do Rio São Francisco, né? Quer dizer, tudo que está sendo feito é só para prejudicar o pobre e a classe média e para garantir os interesses e enriquecer cada vez mais a elite brasileira, né? Eu li isso semana passada. Bom, vamos ver aqui um videozinho então sobre o Parque do Xingu, né? O Parque do Xingu, ele foi criado durante o governo do Jânio Quadros lá, que foi uma exigência, um projeto enorme dos irmãos Vilas Boas. Importante vocês saberem disso. Vamos lá. Ao nordeste do estado do Mato Grosso, encravado na zona de transição entre o Cerrado e a Amazônia, localiza-se o Parque Indígena do Xingu. Criado em 1961, o parque é um importante meio de preservação da biodiversidade da região e dos povos nativos que a habitam. Clique nos destaques para saber mais. Bom, infelizmente o Parque do Xingu ele também está sendo extremamente ameaçado, muito ameaçado, né, com invasões, coisas absurdas, né? Olha aqui para você ver, a bacia do Xingu é importantíssima, inclusive é esse rio, né, a bacia do Xingu que, como é que fala, que abastece lá aquela hidrelétrica monstruosa, que é aquele negócio lá de Belo Monte, que é muito questionado aquele negócio ali, né, do Belo Monte, aquela, como é que fala? Hidrelétrica, né, de Belo Monte, que foi construído, acho que, não sei se já ficou pronto, eu acho que sim, né? Então são vários rios importantíssimos, é uma bacia grande, né? Olha aqui, ó. Os irmãos Orlando, Leonardo e Cláudio Vilas Boas incorporaram-se à expedição Roncador Xingu em busca de aventura. Os três abandonaram a vida na cidade grande para desbravar o Brasil Central e tiveram que se passar por sertanejos para serem incluídos na expedição. Durante os primeiros anos da expedição, fizeram um contato pacífico com povos indígenas, enquanto abriam picadas e campos de pouso na floresta, permitindo que o Estado brasileiro penetrasse na região ainda desconhecida. Os irmãos logo perceberam que o contato com os indígenas abalaria permanentemente seu modo de vida e a relação que tinham com o mundo. As doenças e a violência sofridas pelos povos do Xingu chamavam a atenção para a necessidade de proteção por parte do Estado. Convenceram-se, então, de que a solução seria a demarcação de um território exclusivo aos grupos indígenas. Nasceu assim a ideia do Parque Indígena do Xingu. Leonardo Vilas Boas morreu no ano da fundação do parque, em decorrência de problemas cardíacos. Cláudio e Orlando
foram reconhecidos internacionalmente pela atuação com os povos do Xingu. Dedicaram-se à causa indígena até a morte. Cláudio faleceu em 1998 e Orlando em 2002. Bom, a atuação, inclusive, é muito interessante essa história. Quando eles chegam um projeto lá pro Jânio Quadros, né? O Parque Indígena do Xingu, o Jânio Quadros falou assim, isso nunca vai ser aprovado no Congresso, porque ninguém no Brasil gosta de índio. Então vamos mudar esse nome aí para Parque Nacional do Xingu. Né? O Parque Nacional do Xingu é uma coisa gigantesca, é um estado dentro do estado do Pará, que é uma terra demarcada. E aqui que acontece? Os irmãos Vilas Boas, eles perceberam que os índios estavam muito vulneráveis, não só naquela região do Xingu, mas em várias regiões do Cerrado do Amazonas. Então eles começam, quando demarcam essas terras, né, já estavam sofrendo violência no Mato Grosso do Sul, etc., e eles começam a trazer povos indígenas do norte do Mato Grosso do Sul, de Goiás, do que hoje é o Tocantins, para essa região, porque ali seriam protegidos. Inclusive, eu sugiro que vocês assistam o filme. Que vocês assistam o filme, o Xingu. É muito legal, um filme novo, relativamente novo, é lindo. E, como eu falei, eu falo sempre com vocês, o indígena no Brasil é o mais vulnerável e não é um dos grupos mais vulneráveis e é o grande desconhecido até de nós. Vamos ver aqui quais são os grupos que vivem lá. Indígena do Xingu abriga 16 grupos indígenas distribuídos em 49 aldeias e postos. Hoje, cerca de 6.000 indivíduos estão alojados no parque. Há povos que não habitavam o parque antes de sua criação, como os Iquipeng, que foram levados de outras regiões do país pelos irmãos Vilas Boas para fugir das ameaças das frentes de expansão agropecuária. As comunidades do Xingu apresentam muitas diferenças nas línguas faladas, nos rituais praticados e nas técnicas utilizadas nas atividades diárias, constituindo um rico mosaico cultural no centro do Brasil. Mas há aspectos culturais compartilhados por algumas etnias, como o Quarup, tradicional cerimônia em homenagem aos mortos. Vou só passar aqui, ó. Essa que eu já passei. Eu queria passar um pedacinho do vídeo sobre o filme. Por situar-se em uma zona de transição entre a Amazônia e o Cerrado, o Parque do Xingu abriga espécies desses dois biomas, constituindo uma importante área de preservação ambiental. Mas a região vem sofrendo constantes ameaças de invasões predatórias, queimadas, extração de madeira, poluição das nascentes e projetos de infraestrutura. A pressão exercida nos limites do Parque Indígena do Xingu transformou-o em uma ilha verde em meio às terras devastadas do norte mato-grossense. Até 2009, quase 37% da bacia do rio Xingu havia perdido toda a cobertura vegetal. Olha só. O desmatamento das matas ciliares dos afluentes do rio Xingu potencializam os impactos ambientais, como o assoreamento e a contaminação das águas. Projetos de infraestrutura sem políticas sustentáveis e invasões de terra também provocam desmatamento, ameaçando as aldeias situadas próximo às divisas do parque. Ainda que esteja localizada na parte paraense do rio Xingu, a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte gera receio sobre os impactos que o projeto pode provocar no parque e nos povos que o habitam. Os grupos indígenas do Xingu são contra o projeto de Belo Monte e há muito tempo discutem as ameaças que a usina pode trazer para a integridade do parque, limitando seu poder de conservação socioambiental. Vou só passar um pedacinho aqui sobre o filme,
desse filme, né? O Xingu, que é um filme lindo. O que funciona é cercar. Cercar as aldeias e não deixar branco entrar. Isso o Rondon já faz, né? Só que com reserva pequena. Adaptar o índio à civilização. É um jeito de trazer eles, mas eu não acho que isso funcione. Não, não funciona. Os caiabis trabalham para os brancos há muitas gerações e estão espalhados. Se não juntar, vão se perder de vez e rápido. Civilizar é o jeito mais rápido de acabar com eles. O que tinha que fazer era separar uma área grande. Quase um país. É isso. Um lugar onde eles fiquem resguardados, protegidos. Um império de nações xinguanas. E eles percebem, é muito legal, assim, que isso que é a grande percepção, né? O maior problema é o contato, né? Tem que deixar eles isolados, né? Não integrá-los. Uma grande amiga minha, a professora Nubia Braga Ribeiro, uma dos maiores historiadores da questão indígena, da história indígena brasileira, ela fala o contrário. Ela fala que tem que integrar o índio ao mundo, né? Integrar o índio. Eu acho que não. É uma coisa que eu sempre discuto com ela em relação a isso. Eu não acho que tem que integrar, não. Para mim, tem que ficar isolado. Eu sou da mesma opinião dos irmãos Vilas Boas, né? Porque esse contato foi muito danoso. Na história do Brasil, né, desde da chegada dos portugueses, sempre foi muito danoso para o indígena o contato. Sempre foi muito danoso. Então, quando eles criam esse estado, dentro do estado brasileiro, que é o Parque do Xingu, é exatamente para isolar. O índio é muito vulnerável com o contato com o branco, muito vulnerável. Inclusive, no próprio filme, o final do filme é isso, eles veem uns índios andando lá que não eram conhecidos e eles falam, não vamos lá, deixa eles lá, né? Porque foi muito danoso o contato de branco, né, com o indígena. Bom, vou parar por aqui então. Alguma dúvida aí? Eu tô tudo tranquilo. Tranquilo? Tá tranquilo, professor. Beleza. Vou encerrar aqui e amanhã nós continuamos, tá? Então, um abraço para todos vocês e até amanhã. Professor, até amanhã. Falou, tchau, Leonardo. Professor. Tchau, filho.